Bom, nessa aula a gente vai falar sobre o escopo da função, tá? Para abordar esse assunto, a gente vai falar também sobre objetos, this, call e apply. Na aula passada eu dei o exemplo, da criação de um objeto pessoa através de uma função expression, tá? Uma function expression. Então, a gente segue com esse exemplo aqui. Veja que aqui eu tenho pessoa 1 sendo declarada através de um objeto literal. Essa declaração de objeto literal utiliza aqui abertura e fechamento de chaves, passando as propriedades aqui dentro. Na sequência, eu tenho uma outra forma de declarar um objeto, que é através da palavra reservada new, chamando aqui o método construtor object. Então, eu crio uma segunda pessoa. Aqui na linha 11, eu exibo os tipos desse objeto, tá? Então, type of pessoa 1, type of pessoa 2. Vocês vão ver que na prática o resultado é o mesmo. E para a gente ver esse resultado, eu posso vir aqui no Node.js, executar o arquivo aula5scope.função.js, dando um Enter, tá? Então você vê que a gente tem para o primeiro retorno aqui um object e para o segundo também um object, tá? Então esse é o conceito de objeto em JavaScript. O segundo ponto, falando agora sobre escopo da função, para entender sobre escopo, a gente vai fazer um exemplo aqui, que é declarar uma variável nome, Rodrigo, e aí a gente vai criar uma função mostra-nome. Então, var mostra-nome é igual a uma função, dessa vez ela não vai receber nenhum parâmetro, e aí a gente simplesmente vai dar aqui um console.log em nome. Veja que nome não faz parte, tá, do escopo aqui da função. Mesmo assim, ela é capaz de acessar o escopo fora da função. Para que você entenda de forma fácil, o escopo da função é definido aqui entre chaves. Então, tudo que está dentro aqui do corpo da função faz parte do escopo da função. Então, estou dando console.log, só preciso chamar aqui mostra nome para que ela seja executada. Então, volto mais uma vez aqui no terminal. E aí, ao executar esse arquivo agora, veja que ele está exibindo Rodrigo. O que acontece é que ela tem a capacidade, tá? As funções em JavaScript têm a capacidade de acessar o escopo fora dela. Ok? Agora, veja o seguinte. Se eu venho aqui, var nome é igual a José, qual vai ser o resultado? Ele vai imprimir José ou vai imprimir Rodrigo? Isso a gente vê na prática. Então, vou botar aqui, vou executar mais uma vez esse arquivo, perceba que ele manteve o resultado impresso aqui como José, que faz parte do escopo da função. Isso significa que qualquer valor ou variável declarada fora do escopo da função não interfere nas variáveis declaradas dentro da função. Tá? Isso aí promove um encapsulamento, a gente protege todas as variáveis dentro das funções. Ok? Existem algumas vantagens de trabalhar com variáveis dentro das funções, que justamente melhorar a organização do desenvolvimento de um projeto e principalmente evitar confusão. Veja que esta é uma variável global, ela está no escopo global, que pode ser acessado pelas funções, tá? E esta é uma variável local, que está no escopo da função. Ok? Bom, prosseguindo, a gente vai falar aqui sobre call e apply. E o call e o apply são métodos modificadores que nos permitem modificar o escopo da função. Tá? A grande vantagem disso é que a gente tem aí um grande reaproveitamento de código. Tá? Então, veja o exemplo que a gente vai fazer agora. A ideia é modificar aqui o valor da propriedade nome do objeto pessoa 1. Então, vou ter aqui nome João. Tá? Vou eliminar isso daqui. E agora a gente vai começar a utilizar o método call. Então aqui eu vou passar a propriedade nome e essa função vai passar a ter um this. Quando uma função passa a ser utilizada através de um objeto, ela passa a possuir essa propriedade this, que refere-se ao seu próprio escopo. Tá? Então basicamente estou falando aqui que esta função tem uma variável nome em seu escopo, que recebe o parâmetro nome. Tá? Nesse momento, se eu executar aqui um console.log nesta função,
veja que o resultado vai ser undefined, tá? Isso porque não existe, né? Ó, undefined. Não existe nenhum valor, né, sendo informado aqui. E mesmo que eu informe Rodrigo, o resultado permanece sendo undefined, tá? Porque a função ainda não possui esse this, uma vez que ela não foi utilizada através de um objeto, tá? Então, a gente vai aplicar essa função a um objeto através do método call, tá? E fica assim, o nome da função, .call, o objeto a qual eu vou me referir, e o valor que a função espera receber, né, no parâmetro nome aqui, tá? No caso vai ser Pedro. Veja que agora, né, se eu vir aqui e der um console.log nisso, olha só. Quando eu for aqui no terminal e executar essa operação, eu já estou aqui recebendo o retorno como Pedro, tá? Isso significa que a função, né, teve o seu escopo modificado, recebeu um parâmetro e este novo escopo, que no caso aqui é o objeto pessoa 1, tinha uma propriedade nome que sofreu alteração, né? Tinha João como valor nessa propriedade e agora tem Pedro. Então você percebe, né, que pessoa 1 passou a ser esse this, tá? Ou seja, pessoa 1 é o novo escopo da função. Pedro é o parâmetro que a função espera receber. Veja também que o método call espera receber como primeiro parâmetro o escopo, tá? E como demais parâmetros, né, as propriedades, né, ou valores ou parâmetros que a função espera receber. Então, se aqui a gente tivesse, por exemplo, sobrenome, aqui nós poderíamos passar também, né, um vírgula. Isso seria aplicado a esse novo escopo aqui. Então, agora a gente vai falar sobre o método apply, né, que é bem semelhante, com algumas pequenas diferenças, né? Para isso eu vou eliminar isso daqui. Vou eliminar isso daqui também, tá? E aí, para utilizar o apply, eu posso simplesmente duplicar essa linha, modificar aqui o call para apply e fazer uma modificação aqui. O primeiro parâmetro de apply espera receber um novo escopo ao qual a função será aplicada, né? E o segundo parâmetro espera receber um array. Neste array eu passo todos os parâmetros, né, que a função espera receber. No caso, a função mostra-nome espera receber somente o nome, né? Então eu vou passar aqui Rodrigo. Se ela esperasse receber um sobrenome ali também, eu poderia passar aqui o sobrenome aqui dentro, tá? Como por exemplo, Lima, né? Então essa é a grande diferença entre call e apply. O call espera receber múltiplos parâmetros aqui, né, passando o vírgula e colocando esses parâmetros. O apply espera receber um único parâmetro, né, que vai conter aí um array de parâmetros da função. Então posso eliminar isso aqui por enquanto. Posso salvar. Vou vir aqui no terminal mais uma vez e vou executar esta operação. Perceba que aqui para a primeira execução com o call, né, a gente modificou João para Pedro, ele está mostrando, e depois com o apply ele modificou para Rodrigo. E aí, num exemplo mais prático, né, a gente poderia ter aqui dois objetos, pessoa 1 com as seguintes propriedades, nome, sobrenome e idade, e pessoa 2 também com as mesmas propriedades, com uma diferença aqui na idade, né? Então a gente tem idade 20 do pessoa 1 e idade 19 do pessoa 2. E aí eu fiz uma modificação aqui na função, onde mostra nome, né, passa a receber uma idade, né, e essa idade vai ser modificada dentro desses objetos, tá? Então, this.idade passa a receber esse parâmetro, e aí a gente pode utilizar, né, o call para poder fazer essa modificação em todos os objetos, tá? Então, aqui eu chamo pessoa 1 e aqui pessoa 2. E aqui eu vou simplesmente passar a idade. Então, aqui eu passo 35 e aqui também vou passar 35. Tá? Então, veja que com uma única função a gente modificou todos os objetos, né? Posso ir aqui no terminal, executar mais uma vez essa operação, e aí a gente tem
o resultado, né, para os dois objetos, né, como 35. Isso confere um reaproveitamento de código muito grande, uma vez que a gente não precisa ficar redeclarando, né, várias vezes a mesma função para modificar objetos diferentes. Então, com uma única função, a gente fez essa operação. Essa, então, foi a aula sobre objetos, this, call e apply. Nas próximas aulas, a gente segue avançando, obtendo aí novos conhecimentos. Te vejo lá.